No Vai e Vem da Vida, por Pedro Santiago, pelo Espírito de Ezequiba. Fique agora com a terceira parte do capítulo 1. Monteiro, como alguém que acaba de despertar de um pesadelo, tentou se desculpar. Não tenho conhecimento de uma acusação sequer que eles me fazem e nem sei de quem se trata. Estou certo de que pessoalmente não fiz o que me acusam. Ora, sei que errei muito. Contudo, estou convicto de que nunca orientei quem quer que fosse para subjugar, maltratar ou tentar contra a integridade física ou moral de qualquer pessoa. É possível que você esteja certo ao afirmar isso. Contudo, às vezes, muitas situações boas ou más são criadas por pessoas com quem convivemos e confiamos. E não é de admirar que muitos fatos ocorram bem diferentes da orientação que damos a alguém. Mas pelo fato de não termos agido diretamente, não estamos isentos da culpa. Ao mandar ou pedir a alguém para fazer algo do nosso interesse, cabe-nos, a bem da responsabilidade, procurar saber como foi feito. Monteiro, apesar do apoio recebido, deixou o local e seguiu rapidamente até chegar, emocionalmente abalado, ao cômodo que ocupava, falando para si mesmo. Meu Deus, meu Deus. Que será de mim com tanta gente reclamando de coisas que não me lembro ter feito? Nunca imaginei, mesmo com todos os erros que infelizmente cometi, que seria tão difícil morrer e continuar vivendo. Sinto-me como se estivesse rodeado por espelhos gigantes, onde tudo se refletisse com toda clareza. Isso me deixa convicto de que é muito ruim morrer sem paz na consciência. Ó Deus, tem compaixão de mim. Alguns dias depois, Monteiro se encontrava lendo e tentando entender o conteúdo de algumas páginas de um livro, que o instrutor Aldo havia deixado em suas mãos, mas parou a leitura ao perceber que ele, Aldo, estava chegando. Monteiro, hoje deveremos visitar o Hospital da Estância, mais conhecido como dos Recém-Chegados. Certamente algum ensinamento útil nos aguarda por lá. Devo preveni-lo de que, seja qual for a situação que deparar, deveremos nos manter pacientes e compreensivos, vez que estaremos diante de irmãos nossos que se encontram na condição de enfermos. Coloquemos desde já o pensamento em Jesus, recordando seus exemplos quando diante de seus acusadores, que o levaram à cruz, e diante daqueles que lhe faltaram com a lealdade, dos que haviam jurado fidelidade, mas que no momento supremo da sua dor abandonaram-no. Assim conversando, chegavam ao local, ainda desconhecido do pretendente à reencarnação. Logo que entraram, seguiram um longo corredor. Um pouco mais à frente, o instrutor Aldo falou apontando. Aquela porta ali de número 43, seguido das letras A e P, que significam amor ao próximo, é do compartimento onde se encontra um dos motivos da nossa visita. Espero que se mantenha em equilíbrio e use a paciência, o tanto que lhe for possível, sem faltar com a tolerância e a humildade, pois a verdade com que nos depararemos, mesmo que lhe pareça dura ou cruel, poderá ser comparada à gota amarga de um medicamento. O compartimento lembrava longe um quarto de hospital, tendo dos lados 2 leitos ocupados por pacientes. Logo que entraram, um deles, apesar de ter sido previamente avisado da visita, ao ver Monteiro se aproximando, levantou-se bruscamente e começou a falar com o dedo em riste. Foi você quem arruinou a minha vida. Saia daqui. Por favor, retire-se, porque a sua presença me faz mal. Gritava desesperado e ofegante, demonstrando o mal-estar que a presença de Monteiro lhe causara. O instrutor cuidou imediatamente de reequilibrar o paciente, na tentativa de chegar ao seu objetivo, que seria um desabafo franco por parte dele e também obter a necessária compreensão de Monteiro, a fim de que chegassem ao entendimento, o que ajudaria a ambos. Naquele momento ele se lembrava de Jesus, quando recomendou: reconcilia-te com teu irmão enquanto estiver a caminho com ele. Mas a situação momentânea não foi favorável, pois o paciente, para se acalmar, precisou entrar em sono profundo, provocado com a ajuda do instrutor. Monteiro, sem paciência de esperar,
Dirigiu o olhar cheio de interrogação ao instrutor, que falou bondoso sem qualquer afetação oriunda do ocorrido. É apenas um indício de mais uma lição preparatória. O senhor me desculpe, mas se eu sequer sei de quem se trata, que mal poderia ter feito a ele para me acusar de algo que nem imagino houvesse ocorrido? E assim sendo, como servir esse fato de lição conforme a sua informação? Nem sempre erros ou acertos são postos em prática diretamente. Decisões nossas, delegadas a outrem, podem atingir da mesma forma os objetivos, desejáveis ou indesejáveis. Às vezes, a defesa de um mero interesse ou simplesmente o fato de pensar diferente podem ser o suficiente para desencadear, desde uma insatisfação até o ódio propriamente dito, a depender da intensidade emotiva usada para tal. Posso desistir de tudo isso e me esquecer do renascimento na Terra? Temos todo o direito ao uso da lei do livre-arbítrio quando nos encontramos livres para semear. Entretanto, essa mesma liberdade não pode ser usada na colheita, como está configurada a sua situação, a qual não se expressa pela liberdade de escolha. Trata-se de um devedor que, moralmente, tem consciência de que deve se recompor perante as leis imutáveis, excepcionalmente a justiça divina, cuja ação leva o infrator a um processo educativo, que pode ser pela dor, a depender da necessidade já estabelecida pela própria ação do infrator. Entretanto, é possível reverter este mesmo processo educativo em ações benéficas em nome da caridade como expressão do amor. Afinal, Jesus asseverou que o amor cobre a multidão, isto é, os muitos pecados. Observação: na verdade, o pensamento é atribuído ao discípulo Simão Pedro, que certamente deve tê-lo ouvido do Mestre Jesus. Todavia, certo é que quem experimenta essa situação não consegue fugir ou se esconder intencionalmente, para não cumprir esse dever, porque ele se encontra na própria consciência. Se não há condições de anulá-lo, também não há como enganar a consciência, uma vez que a ela estão circunscritas as leis divinas. O instrutor silenciou por instantes, ensejando o melhor entendimento de Monteiro, que ouvia interessado. Em seguida, reiterou: não se trate de revide ou castigo, mas o justo e correto cumprimento das leis universais, sob a constante ação da justiça divina. Então eu não posso ficar mesmo fora desse vai e vem da vida? O instrutor Aldo respondeu sorrindo. O vai e vem da vida, como se refere à reencarnação, é uma lei imutável, na qual se encontra o perdão do Pai, o divino Criador, ensejando seus filhos nova oportunidade de refazimento através da melhoria das qualidades morais e consequente crescimento espiritual. Mas para o seu melhor entendimento, o vai e vem a que se refere não se limita apenas à reencarnação, pois tem presença marcante na lei de ação e reação. O instrutor continuou atencioso. Estamos sempre emitindo algo de nós, que nunca fica sem resposta. Creio que só depois de adquirir conhecimentos preliminares, que lhe servirão de fundamento, compreenderá melhor este assunto, já que o fruto tem o seu tempo certo para amadurecimento. Mas, para ajudar o raciocínio, lembro-lhe que a base de um endereçamento de uma carta, como a comunicação entre os encarnados, encontra-se entre o remetente e o destinatário. No conteúdo da correspondência há sempre um tratado que pode ser assunto pessoal ou de outro qualquer, o qual acaba sempre provocando uma resposta, de acordo com a natureza da proposta. Todavia, mesmo que a referida correspondência não chegue ao destinatário, acaba retornando ao remetente, quase sempre com uma citação dos correios dando conta de que o destinatário não foi encontrado. Notamos que, de uma forma ou de outra, há sempre um retorno. Do mesmo jeito, Monteiro, são os nossos pensamentos, ações e sentimentos dirigidos às pessoas, os quais acabam provocando uma reação, com a mesma qualificação da ação perpetrada. Por instantes, Monteiro não emitiu qualquer palavra. Ficou pensativo, com o olhar fixo num ponto incerto.
Em seguida exclamou: é impressionante como a vida é repleta de idas e vindas, bate-voltas, como as ondas do mar, um indo e vindo sem fim. Depois do proveitoso diálogo, eles se dirigiram ao outro compartimento que ficava no final do corredor. Antes de entrar, o instrutor Aldo recomendou tolerância e paciência ao seu acompanhante, que mantivesse respeito ao direito de expressão que é inerente a todos, já que o espírito que seria visitado se tratava de pessoa conhecida de Monteiro, com quem convivera na última existência na Terra, e recomendou com ênfase: ouça, apenas ouça, sem intervir e sem responder a qualquer palavra que lhe pareça acusadora, porque não se logra bom proveito de discussões acirradas, principalmente em se tratando de assuntos de tal natureza. Este encontro é muito importante para ele, que precisa falar, e para você, que precisa ouvir. Depois das recomendações, o instrutor entrou sozinho no compartimento, certamente para proceder às recomendações, também ao espírito que ali se encontrava, inconformado por falta de uma informação que considerava importante para o seu reequilíbrio. A informação que ele tanto queria poderia ser prestada pelo instrutor Aldo, conhecedor em detalhe de toda a história. Mas ele preferiu efetuar o encontro com o objetivo único de estabelecer a harmonia pelo perdão, o que poderia ocorrer ou não naquela oportunidade. Venha, convidou o instrutor Aldo minutos depois, acenando da porta do compartimento. O referido espírito, com a aparência de um idoso, apesar de já estar conscientizado e ter aceitado o encontro, demonstrava sinais de abatimento por causa de lembranças amargas, que certamente a presença do visitante lhe despertaria. Mas compreensivo e ciente de que na oportunidade poderia conseguir resolver uma situação que vinha, desde há muito prejudicando o seu preparo para o retorno ao plano material, reconsiderou e tratou de amenizar, lembrando-se da lição do perdão, conforme ensinada e exemplificada por Jesus. Já Monteiro, por sua vez, ao vê-lo, sentiu-se impactado e recuou, dando alguns passos para trás, exclamando: permita-me não passar agora por essa situação, porque eu não me sinto intimamente em condições. Eu, eu, sem mais saber o que dizer, dirigiu-se à porta, disposto a sair, mas o bondoso instrutor tomou-lhe a passagem, recomendando: ouça-o com coragem e paciência. Trêmulo, entrou cabisbaixo. Monteiro, Monteiro, exclamou o espírito e em seguida falou com emoção: haveríamos de nos encontrar. A justiça divina sempre concede a oportunidade de reajuste, para unir, reunir. Lamentável se torna a vida quando nosso comportamento nos conduz a desventuras como as que você deve estar experimentando, e como eu mesmo também venho degustando o amargor da dúvida em relação a tudo de ruim que aconteceu, que ainda nesse momento fico a me perguntar: por quê? Por quê? Para quê? Monteiro permanecia estático, e o interlocutor continuou: sabe com clareza do que estou falando, sem qualquer intenção de revide ou vingança, mas, sobretudo, lamentando por todos nós o sofrimento inenarrável, gerado por reações perpetradas em minutos, na obscuridade do ódio, como imagino. Precisava vê-lo, repito, não para acusá-lo, mas, sobretudo, para saber a verdade e recebê-la como oportunidade de provar a mim mesmo se ainda sou ou não capaz de odiar. Parou por instantes e, depois de breve pausa, continuou: podemos até ocultar dos homens os nossos erros, mas nunca de Deus e da própria consciência. A partir do fatídico acontecimento, a minha vida quanto a de Elba passou a ser, enquanto reencarnados, de só sofrimento, sem qualquer probabilidade de obter resposta para a pergunta: quem? Cheguei aqui ainda com a mesma interrogação. Mas a verdade não pode ser como uma joia guardada dentro de um cofre, sem que alguém nunca se disponha a usá-la. Ela tem de ser conhecida, principalmente por quem de direito.
E como já tive o direito à resposta verdadeira dessa pergunta, agora formulo outra. Por quê? Por que, Monteiro? Pelo tom da voz, podia-se facilmente perceber que ele não tinha lágrima nos olhos, mas que chorava intimamente. E por isso fez uma pausa recomendada pelo instrutor, e tão logo se sentiu em condições, prosseguiu. Agradeço a Deus esta oportunidade, pois logo que tomei conhecimento da verdade, ainda imaginava que existia inferno e que você certamente estaria nele. Mantinha essa ideia por causa do sentimento de vingança que em mim despertara. Entretanto, agora, de consciência mais tranquila, espero a sua resposta, para que eu possa também avaliar a minha disposição de perdoar e poder, posteriormente, garantir não haver mais em mim qualquer resquício de ódio, e sim desejo de vê-lo bem, como se meu filho você fosse. Assim espero que ocorra, porque na verdade é você quem carrega dentro de si uma grande dor, cujo remédio só pode ser conseguido através de muito esforço, sofrimento e renúncia. Mas ainda assim, dependo muito da resposta da pergunta: por quê? Por que, Monteiro? Monteiro sentiu vontade de dizer que fora traído por Elisa. Traído, aliás, como imaginava. Mas o instrutor Aldo, percebendo as imagens do seu pensamento, aproximou-se mais um pouco de Clovis e disse-lhe: no momento, ele também não se encontra de posse da verdade propriamente dita. Mas confie e equilibre-se, porque já não há mais justificativa para conviver com essa amargura. Creia que antes do seu retorno ao plano material, Monteiro responderá às suas perguntas e tudo será esclarecido, já que essa informação se constitui para você, sobretudo, uma necessidade indispensável para o desejável reequilíbrio. O espírito parou de falar, e Monteiro cabisbaixo demonstrava na fisionomia os mesmos sinais de quem se entrega ao choro como o único recurso de alívio. Tentando superar, sentiu um forte desejo de pedir perdão, mas apenas balbuciou, sem contudo soltar a voz. Percebendo, o instrutor Aldo encorajou-o, e ele, depois de dirigir o olhar triste ao espírito Clovis, que continuava na mesma posição, exclamou: se Deus perdoa, ensejando uma nova oportunidade de recuperação, seja pelo merecimento da alegria ou pela dor merecida, conforme tenho ouvido do instrutor Aldo. Dê-me também o seu perdão, como oportunidade de recuperação moral para o criminoso confesso que sou. Clovis levantou-se e estendeu a mão. Monteiro imitou o gesto, e as mãos que antes poderiam agir pela vingança, embora trêmulas, encontravam-se na harmonia da reconciliação. Depois de instantes, Clovis puxou-o para junto de si, e sem conseguir evitar as lágrimas que fluíam abundantemente, abriu os braços para abraçá-lo. Aquele espírito, por nome Clovis, cultivara, durante o tempo de convivência com Monteiro, muito amor fraterno. E naquele momento, esta chama veio à tona, de modo incontrolável. Quem consegue reter as torrentes do amor? Sem ele, o perdão se torna apenas palavras soltas ao vento. Assim, depois do abraço, Clovis voltou a se expressar. Apesar de tudo, chego a sentir saudade dos bons tempos de paz e alegria, quando eu tratava de meu filho. Quem sabe no porvir? Prefiro alimentar essa esperança a julgá-lo ou condená-lo pelos seus atos, porque, depois que aqui cheguei, passei a relembrar de fatos ligados a algumas reencarnações pretéritas. Analisando o histórico do meu comportamento moral, pergunto: quem sou eu para julgá-lo? Em seguida, depois de palavras de agradecimento ao instrutor, falou já demonstrando repentina disposição. Tenho convicção de que não precisarei mais vir aqui à procura de alento, pois agora já me sinto bem melhor. A insatisfação por não estar de posse da verdade tem sido o real motivo da minha debilidade moral. Mas com a nova disposição provinda da possibilidade de saber do motivo que gerou toda a tragédia, e por ter provado a mim mesmo que não sou mais capaz de odiar, seguirei em frente, sem qualquer empecilho. Continua na parte 4. Que assim seja, graças a Deus.